Meu nome é Taiolor Moraes, é esse nome diferente mesmo. E falar aqui um pouquinho sobre transformação digital, tocando em bancos e algumas provocações aí que a gente tem no mercado. Tem duas frases de duas pessoas aí super importantes no nosso mundo de tecnologia. Ah, obrigado. Brit King, um dos maiores escritores de literatura sobre bancos, e o próprio Bill Gates, fundador da Microsoft, são duas provocações, que o banco não é um lugar mais onde você vai, mas é algo que você faz. E o Bill Gates falando que banking, na verdade, você fazer atividade de banco não é necessário, mas o banco não é mais necessário. Então isso muda muito a forma que a gente pensa e como a gente tem essa estrutura com as nossas instituições financeiras, tá? Então, em cima dessas duas frases aí, a gente vai transcorrer um pouco aqui do nosso conteúdo. Bom, transformação digital. Antes da gente chegar direto no tema, eu ia passar um pouquinho do início do conceito do que é o banco. Não vou lá atrás no escambo, tá? Na parte da troca das mercadorias, o que é. Mas quando a gente pensa em banco, no que a gente tem hoje no nosso contexto, por volta aí de 1500 a.C., já na Grécia, existia um conceito de banco, de armazenar os meus bens de valores em locais. Esses locais eram templos, onde as pessoas iam e levavam para ficar armazenados. E seriam os nossos tataravós aí do conceito do que é o banco, tá? Quando a gente avança na era medieval, aí a gente começa a ficar mais próximo das atividades de bancarização e o que a gente tem mais próximo do que a gente conhece hoje. Que seria as casas de custódias, onde já tinham o conceito de troca de valor, o conceito de câmbio, já empréstimos, juros, e também a parte de lastro, que ainda nessa época era um lastro integral, ou seja, tudo que era depositado na casa de câmbio ou na casa de custódia ficava 100% lá. Isso quando a pessoa ia fazer o saque desses seus bens, ele retirava integralmente isso, tá? Nessa época, a época medieval, ficou muito pesado, muito complicado carregar moedas de ouro. Então, além de ter o risco do assalto, que era comum na época, e o peso de transportar esses metais, foi criado ali os nossos tataravós dos dinheiros, que eram os recibos de custódia, que valiam ali uma determinada quantia representada nessas casas de custódia para efetuar para posterior trocas. A gente avança mais um bom pedaço da história e aí a gente chega no que a gente chama de bancos modernos. Basicamente ali em torno de 1698, na Inglaterra, quando começou ali o primeiro conceito de banco e aí o banco moderno, que é o que a gente tem basicamente até hoje nas nossas atuações, que é uma instituição reconhecida pelo governo, que trabalha com um lastro parcial, ou seja, ela recebe um valor, emite mais valor, mais moeda do que ela tem basicamente armazenada, e consegue fazer a gestão desses clientes, gestão financeira desses valores baseado em lastros. Tá? Isso seria quando a gente chega na nossa era moderna dos bancos. Quando a gente chega no Brasil, chegamos aí em Dom João VI, que foi ainda como colônia de Portugal, trouxe o conceito de banco para o Brasil em outubro de 1808 e fundou aí o Banco do Brasil. Tá? Então a gente teve a nossa primeira instituição bancária aqui no país. Avançando mais um pedaço do século, a gente teve ali alguns bancos que foram nascendo ao longo do tempo. Então, a gente tem alguns contextos que hoje, para a gente, pode ser inimaginável, como na década de 50, aquele conjunto de bicicletas ali era para entregar os extratos nas casas das pessoas. E essas lambretas aqui eram que faziam o recolhimento de malote. Então, se a gente pensar, acho que no nosso mundo, isso não está tão longe, tá? No século não tão longe assim. Era como a gente trabalhava essa atividade de banco e como o banco se comporta né, no conceito sociedade. Quando a gente fala de tecnologia, bancos sempre foram empresas, instituições muito ligadas a tecnologias, tá? Então a gente tem ali no arquivo histórico, na década de 50, a gente já tinha rádio e telecomunicação entre os bancos e as próprias agências. Equipamentos de microfilmagem de cheque na década de 60, isso já era uma tecnologia utilizada. Ali uma boa parte do pessoal perfurando o cartão, isso perfurando o cartão para fazer instruções ali em COBOL para ser processado nessas grandes máquinas aqui, os mainframes IBM, que tinham ali 4K de memória para fazer todo o processamento dessas informações. Aí agora a gente chega talvez no mais recente.
Seria o que a gente conhece hoje, está no nosso dia a dia, tá? Na década de 80, a gente teve ali o início dos caixas eletrônicos no Brasil, então foi quando a gente começou a descentralizar um pouco a questão do dinheiro somente na agência. 90 foi a década em si do prédio físico, das agências tendo conforto grande, com ar-condicionado. Acho que muitos de vocês aqui já pegaram, já pagaram filas, ou pagaram contas em algumas filas de banco. No caso, como eu, paguei muito para minha mãe lá nas contas. E era muito comum, mas a gente teve uma baita evolução na automação bancária e na parte de front. 2000, a gente teve a consolidação dos Internet Bank. Então, foi quando, de fato, os bancos brasileiros começaram a criar as suas primeiras tecnologias já ligadas na internet, e isso ficou mais consolidado. E em 2010, basicamente, quando começou a expansão do Internet Bank no mobile. Então, a gente chega aqui num ponto mais alto de como essa trilha de acompanhamento do banco vem nessa história, junto com tecnologia. E quando a gente fala em banco, tem um conceito básico, mas para que serve o banco? O que eu preciso do banco? Para que eu ainda quero o banco? O banco, no geral, é a manutenção do comércio, eu tenho o desenvolvimento de países, forneço crédito, impulsiona os negócios, ainda são instituições, somos as instituições que giram esse torno do mercado, e o banco nada mais é do que um elo de confiança, tá? Então, o banco, ele é uma instituição onde o cliente confia naquela instituição, e o governo também confia naquela instituição. Então, o contexto de banco, isso a gente acredita que vai continuar ainda por um bom tempo, é manter essa estrutura de confiança. Quando a gente fala de transformação digital, como que eu mantenho essa elo de confiança, esse vínculo de confiança, toda essa minha experiência com o cliente, através de meios digitais? Como que eu consigo entrar e estar inserido nessa transformação que a gente vem passando agora? Quando a gente fala de transformação digital, existem várias referências, várias literaturas. Essa é uma das que eu mais gosto, que a transformação digital é uma mudança organizacional para continuar a criar valor aos seus clientes e manter-se ativa no mundo digital. Então, eu começo a dizer que as empresas, elas têm que se reciclar, elas têm que estar ativas num novo mundo. Esse mundo é o mundo digital. Não é mais o mundo do físico, não é somente o mundo da onde eu tenho a experiência com o meu cliente ou o meu contato com o meu parceiro e fornecedor, somente no meio físico. Eu tenho um novo mundo digital, e esse mundo digital tem um grande mar aí para ser explorado e ser alcançado por todas as empresas, tá? E o banco está inteiramente ligado a esse processo. Quando a gente fala do que é transformação digital, a gente divide em 3 passos. O primeiro passo da transformação digital é eu entrar no processo de digitação, ou seja, é algo onde eu peguei o que era analógico, o que era o material, o que era o físico, e eu passei ele para o digital. Essa é uma das primeiras etapas do processo de transformação. A segunda etapa é quando eu tenho a digitalização, é quando eu já tenho essa informação já no meio digital, e como eu trabalho com essa informação, como eu consigo estudar e como eu consigo levantar novos insights em cima dessa informação já digitalizada. E aí, quando eu chego nesse estágio, de fato, eu estou fazendo uma transformação digital no meu negócio e na minha empresa, tá? Essa foto é bacana, porque é um painel de uma Audi, ela é 100% digital. Só que a experiência que ela passa para nós, o que a gente olha, é uma experiência analógica. Ou seja, eu tenho ainda que me expressar de forma analógica, eu tenho esse contato, mas eu tenho agora uma estrutura digital. Eu tenho algo digital que me representa no mundo analógico. A partir de agora, com essa nova era, eu preciso ter a mesma experiência que eu tinha no analógico, agora de uma forma 100% digital. Isso tem que ser uma estrutura única. Isso faz parte para eu viver, estar vivo nesse mundo digital. E quando a gente entra nesse mundo digital, temos ali alguns pontos que são parte dessa transformação. Então, a digitalização, de fato, eu já tenho as minhas informações digitalizadas, e a gente já está falando aí de algo que já está dentro dos meus computadores, eu consigo ter a visão do que eu tenho já consolidado.
Eu tenho um ponto novo, surgido ali na década de 2010, que é a parte da mobilidade. Então, como que eu coloco isso na minha vida? Hoje, todos nós aqui somos orientados à estrutura da mobilidade em termos de tecnologia. Todos aqui tenho certeza que possuem um smartphone, e isso faz parte já da nossa cultura, de ter essa mobilidade e ter acesso às informações através de dispositivos móveis. Eu, como empresa, eu, como banco, preciso criar experiências digitais, utilizando-se de mobilidade. Então, eu preciso criar novos canais e ter novos pensamentos de criar outras estruturas de como chegar ao meu cliente com experiências digitais. Algo que isso ajuda e impulsiona é a desintermediação. Então, quando eu começo a ter as empresas cada vez mais digitais, processos cada vez mais integrados e padronizados, eu consigo pular etapas e passos que eram somente possíveis através ou de meio físico ou de algum fornecedor. Então, eu consigo ter a desintermediação, isso no geral, em todos os negócios. A transformação digital, ela vem muito forte nisso também. E aí, por último, eu consigo fazer novos negócios. Eu estou no mundo digital, eu estou numa era onde eu consigo ter acesso a mais informações, eu consigo ter mais leituras sobre os meus clientes e sobre a forma que eu me interajo com ele. Com essa estrutura e com essa proposta, eu consigo gerar novos negócios. Eu tenho um novo business aí a ser explorado. Tá? E aí a gente fala de 4 partes de uma transformação. Quando a gente fala em transformação digital, a gente pensa numa transformação que tem que acontecer na empresa, então, muito ligado ali à cultura digital, e como eu começo a pensar digital, como eu começo a ter essa estrutura de pensar no meu cliente já no digital, alinhado ao meu negócio. Eu tenho uma mudança de como eu me relaciono com o meu cliente. Então, o cliente agora ele é uma parte muito importante, como sempre foi do meu negócio, mas agora eu tenho que dar muita atenção às suas características e à personalização desse cliente. Eu tenho um outro ponto que são recursos, e quando eu digo recursos, eu estou falando de processos e tecnologias, tá? É aquilo que eu tenho para prover, para girar a minha empresa e girar o meu banco, de como que eu faço essa informação através dos meus recursos. E aí eu tenho um comportamento novo com a concorrência. E como eu começo a me interagir com meus concorrentes. É observar o mercado e, de fato, eu tenho muito mais parceiros, buscar ter muito mais parceiros do que concorrentes. E, olhando nesses 4 pontos, aonde acontece a transformação digital? Ela acontece na intersecção. Então, quando a gente fala da transformação digital, não é somente tecnologia, não é somente colocar o cliente no centro ou mudança cultural. A transformação digital ela tem que acontecer na intersecção desses 4 fatores. E aí, sim, eu consigo atingir uma maturidade e um estágio de estar avançando nesse mundo digital. Quando a gente fala de clientes, a gente tem uma mudança que vai ser muito mais comum, que é a nova geração de clientes, de pessoas que eu tenho aí ao longo das décadas. Então, é previsto que em 2025, 75% da força de trabalho ativa vão ser os milênios. Então, os milênios, aquela geração que nasce 100% conectada, é uma geração 100% digital e uma geração que tem um espírito empreendedor nato. Ela vem com esse mindset de querer e consumir produtos digitais e somente ou tão somente aceitar algo que esteja ligado nesse mundo digital. Então, olhando esse gráfico, olhando essa perspectiva de novos clientes e de uma nova estrutura, eu preciso começar a me movimentar, eu consigo encaixar dentro daquela intersecção os meus movimentos de transformação digital agora. Então, as empresas têm que se movimentar e têm que começar a buscar os seus avanços na transformação digital, olhando esse público. De fato, eles serão ali os nossos clientes não tão breve. E quando a gente fala de tecnologia, aqui tem um apanhado de tecnologias que eu digo tecnologias que impulsionam. Muitas vezes é muito ligado à parte de que somente tecnologia é transformação digital. De fato, são as tecnologias, sim, que impulsionam todo esse mundo digital.
Mas quando a gente fala de cloud, de social, machine learning, de APIs, internet das coisas, um pensamento lean, ou exploração, no caso aqui de big data, esse conjunto de informação bem ligados ali com a cloud, ou seja, eu tenho isso montado, isso de uma forma ampla, e a partir de uma estrutura que hoje, que a cloud me permite, como eu trabalho com tecnologias de cloud, como eu consigo explorar os meus negócios com esse tipo de tecnologia, eu consigo me impulsionar nesse mundo digital. Isso aqui são meios, são formas de como eu vou conseguir chegar nessa minha maturidade ou nessa estrutura plena de transformação digital. Cloud hoje, usar esses artefatos é algo acessível. As empresas hoje têm, existem várias empresas e vários meios de ter esse tipo de tecnologia e de escalar isso dentro das suas empresas. Então, é como eu penso nesse tipo de tecnologia, como eu coloco isso dentro do meu business. Encaixar essas tecnologias no meu business é o que vai me impulsionar para chegar no próximo passo dessa transformação. Quando vem a parte de dizer da transformação e do mundo mobile, tem um mindset que a gente também tem que começar a pensar de uma forma um pouco diferente. Não somente criar aplicativos, ou não somente criar apps e espalhar nas nossas redes. Eu preciso, de fato, ter um comportamento mobile. O que é o comportamento mobile? É eu ter a minha experiência da melhor forma, usando a mobilidade e o tempo do meu cliente. É eu chegar no meu cliente na melhor forma. As pessoas ter essa mudança cultural de ter esse comportamento mobile. É um pouco além de web. E uma coisa que impulsiona muito para que minha empresa, o meu negócio digital, comece a ter esse comportamento mobile, é justamente ter plataformas digitais. Eu não mais estou falando de desenvolver um único aplicativo e deixar esse aplicativo isolado para atender o meu negócio, mas sim pensar em desenvolver uma plataforma digital, onde, através dessa plataforma, eu plugue os meus aplicativos e as minhas novas experiências digitais. Então, com esse mindset do comportamento mobile, mais ter uma plataforma digital, eu vou conseguir avançar muito mais rápido nessa transformação. E aí, quando a gente fala de comportamento mais experiência digital, eu trouxe um cara aqui que com certeza vocês conhecem, que é o WeChat, é o WhatsApp da China, ou não, ou a gente é o WhatsApp aqui do Ocidente. É um baita case. Hoje, esse número passa de 1 bilhão de usuários ativos. 38 bilhões de mensagens são trocadas todo dia nessa plataforma. E ele é um aplicativo que ele conseguiu atrelar, de fato, que é ter uma experiência mobile. Então, ele consegue ter tudo dentro dele. Você consegue fazer troca de dinheiro, consegue fazer pagamentos, você consegue marcar um médico, pedir comida, colocar status de jogos. De fato, ele está inserido na cultura desse comportamento mobile e montou uma plataforma. E, através dessa plataforma, ele conseguiu uma expansão e tem uma mega expressão no que diz na experiência digital. Hoje, passam de 10 mil serviços digitais dentro do WeChat. E ele tem ali uma rede de 200 mil desenvolvedores ali ao mundo afora. Quando a gente fala do WeChat em meios de pagamentos, isso aqui é um gráfico de adoção, no caso aqui do Apple Pay, nas principais cidades da China, e ali a adoção do WeChat nos mesmos locais. A adoção do WeChat é muito, muito maior. E ele tem uma confiabilidade. Então, a gente volta a tocar no ponto da confiança. A cultura da China confiou nesse aplicativo, confiou nessa experiência e usa ele hoje como meio de pagamento. O pagamento offline dele é bem interessante porque ele consegue trazer o dinheiro para uma e-wallet local. Ele gera um QR Code, e esse QR Code você consegue trocar entre um comerciante ou entre até uma pessoa física. Então, você começa a transacionar essas características, esses seus valores offline. Isso foi um boom de expansão para esse cara.
E aí tem um bom exemplo de como a gente começa a pensar e como a gente começa a entender o que é um comportamento mobile, como eu começo a colocar isso na cultura dos meus clientes, na cultura aí, dos meus negócios, e criar uma plataforma. Ele é 100% pensado em plataforma. Tá? Vou dar um exemplo de como que ele roda aí durante um dia. Ele faz bastante coisa e, de novo, o comportamento na vida das pessoas, o impacto que isso trouxe para um país tão gigante quanto a China, e como essa sociedade, como essas pessoas confiaram nessa plataforma e continuam aí incentivando o uso e expansão desse cara. E quando a gente fala também de experiência digital, a gente também tem uma empresa aí como a Amazon, que está querendo entrar nesse mercado de bancos. E tem ali as suas pensamento de começar a trabalhar ou agir como se fosse um banco de fato. Então, tem ali uma parceria com o JP Morgan para começar a lançar ali um projeto de conta corrente. Já estão fazendo alguns testes nos Estados Unidos. E um cartão de débito que ele lançou no México agora no começo do mês, também para se comportar ali como meios de pagamento. A Amazon é uma gigante, todos conhecem, e tem algo muito forte na experiência do cliente. Tá? Só para vocês terem ideia, recentemente a Amazon lançou 2 serviços. Ela queria resolver o problema de como que eu faço para entregar as minhas encomendas sem que o meu cliente esteja em casa. E como eu faço para que o meu cliente receba as minhas encomendas não estando em casa e estando na rua. E pensando nisso, a Amazon criou 2 serviços. É o Amazon Locker, que são armários que ficam espalhados pelas cidades, e você recebe uma autenticação, vai até um determinado armário, vai lá e retira essa sua entrega naquele armário. E um segundo, e como que eu faço para... Eu quero receber o meu produto em casa, só que eu não estou em casa, mas eu não quero ir no armário, eu quero receber em casa. A Amazon lançou um serviço que chama Amazon Key, que é uma fechadura digital e mais uma câmera, que a partir desse sistema, quando o entregador está chegando perto do endereço da residência de entrega, o usuário recebe um alerta e aí ele começa a ver a webcam da casa dele. Ele chega na porta para fazer essa entrega, ele tem um código, o entregador digita esse código na fechadura, a casa é aberta. Ele entrega a encomenda ao lado da porta, quando o entregador sai que fechou essa porta, esse código já não funciona mais. O cara não consegue voltar. Ou seja, preocupação dessa empresa é experiência para o meu cliente. Como que eu consigo ainda mais avançar essa experiência para o meu cliente? E eles estão vindo forte na parte de banco. E quando a gente olha números, pegando os 3 maiores bancos do país e as 3 maiores empresas do Vale do Silício, incluindo a Amazon, eles são bem grandes. E eles têm
muito potencial de começar a, de novo, mudar a forma que eu lido com o dinheiro, mudar a forma que eu me comporto com a confiança na instituição financeira. Eu posso ter essas grandes empresas aí, muito ligadas e estando muito forte a ser potenciais novos bancos. E por que não? Então, esse comportamento, aprender com esse tipo, é o que os bancos e nós precisamos evoluir aí nas nossas estruturas e no nosso mundo digital. E como que, de fato, eu consigo avançar nesse mundo digital? O que eu preciso fazer, além de pensar na intersecção dos meus 4 pontos da transformação digital, o que eu consigo avançar? Muitas vezes é eu tenho algo que vai conseguir me puxar e me tracionar nessa transformação. E aí eu tenho algumas estratégias digitais. Tá? Quando eu falo em estratégias digitais, eu tenho alguns tipos de estratégia, através de aquisições de empresas ou de startups, criação de marca ou spin-off de outros bancos, uma marca digital para transacionar o meu produto, parceiros de alianças, projetos de fintech, empresas especialistas em Big Data e Analytics para trazer mais informação e tecnologias de transformação para eu mudar a minha operação. Como que eu vou, de fato, melhorar nesse mundo digital. Quando a gente fala de negócios digitais, então eu tenho aí 3 exemplos de bancos que são bancos já do mundo digital. O próprio Fidor é um banco digital. E aí vem o Open Bank, que é algo que a gente tem aí ouvido falar, de abertura das APIs dos bancos e como que os novos desenvolvedores vão chegar até os bancos para usar os serviços bancários através de APIs. Quando a gente fala de estratégias de APIs, como que eu consigo encaixar as APIs dentro da minha estratégia digital do banco? Eu tenho basicamente 3 passos, e aí alguns bancos já usaram como case no seu processo de transformação digital, que o primeiro é ligar o meu legado numa plataforma de APIs. Eu consigo ter uma evolução técnica e tecnológica dentro de casa, literalmente, consigo ter essas informações já no mundo digital ligado nas APIs. Num segundo momento, eu começo a ter parcerias, eu começo a colocar nessas plataformas APIs de parceiros, começam a injetar mais informação de social, começam a ter mais informações de outros cases dentro da minha estrutura, buscando, de novo, a experiência do cliente e buscando o aumento desse meu novo usuário. E, por último, chegar aí no estágio que seria o Omnichannel, que seria trabalhar já com APIs públicas. E aí eu tenho sistemas multicanais, eu tenho uma plataforma de integração completa, e aí eu tenho uma estrutura de governança dessa plataforma, isso já no mundo digital. Totalmente ligado com todas as pontas do meu negócio e bem próximo do meu cliente. Tá? Para a gente chegar nesse cara aqui. Ligados nesse mundo digital, com essa experiência, todas essas tecnologias já existem, não é nada novo, não é nada de Black Mirror, mas a gente tem
isso já às nossas mãos. O ponto é como eu vou integrar e como que eu vou colocar isso no meu banco e no meu negócio digital. Vou falar aqui um pouquinho sobre o Itaú, como o Itaú se posiciona no meio dessa transformação digital. A gente trago aqui 2 aplicativos. O Itaú tem mais de 13 aplicativos mobile. Dentro desses 13 aplicativos, eu estou trazendo 2. Um é o Abre Contas, que é a abertura de conta diretamente para o cliente, 100% digital, ou seja, 100% pelo aplicativo. E o App Lite, que foi um aplicativo pensado para aqueles que têm celulares com um pouco menos de memória, feature phones, para poder atender ainda assim essa inclusão digital desses clientes no meio do mobile. Tá? Eu tenho parcerias, então o Itaú fechou a parceria com a Apple de trazer para o Brasil aí junto o Apple Pay. Então, a gente tem essa parceria com eles. E o próprio WhatsApp Business, que também está sendo pilotado aqui, está o único banco que está pilotando esses 2. Ou seja, dentro das minhas estratégias digitais, eu tenho as minhas parcerias e eu penso no meu cliente. E também eventos de inovação ligados a esse mundo de API. Ano passado, o Itaú desenvolveu, em parceria com a Mastertech, o Itaú Insights, onde teve ali uma plataforma de APIs para que jovens desenvolvedores fizessem ali os seus aplicativos e estimulasse a criação de exemplos de novos negócios no mundo digital. Hoje o Itaú já conseguiu ali o 80-20, 80% do que passa no banco ele já vem dos canais digitais, 20% vem das redes tradicionais. E, para fechar aqui, o Itaú, como eu consigo estar no meu cliente, no meio dessa transformação digital? A presença 24/7 com o meu cliente, os dados ali na nuvem, explorando cada vez mais essas informações dos meus dados, ligado ali nas mídias sociais, tendo esse input dessas informações, desse novo público que eu preciso aprender a conhecer e preciso explorar, e aí esse crescimento exponencial que vai ser cada vez maior. Com isso, com essa transformação, eu, de fato, vou transformar uma sociedade, de fato, eu vou transformar o comportamento das pessoas, sempre buscando a confiança, tendo a confiança como base no meio também digital. Para fechar, a foto do meu amiguinho aí, que representa como um grande banco, ser grande, mas tem que estar correndo e tem que estar ali na frente, junto com os menores. Isso aí buscando as parcerias e buscando entender esse meu novo cliente, esse novo perfil. Pessoal, era isso. Muito obrigado.